Chegou a vez da análise do programa de um partido que tem como uma das suas principais bandeiras o bem-estar animal e a proteção animal, que é o PAN, e por isso vamos ver o que é que eles nos têm para dizer. Eles têm um programa bastante extenso, com cerca de 30 páginas. Começa aqui na página 54. Eles têm 142 medidas. Claro que não vamos analisá-las todas, porque senão tornar-se-ia muito extenso. Vamos analisar apenas 45 medidas que eu acho mais importantes, que eu achei mais importantes. Eles têm aqui as principais medidas, fazem uma introdução até bastante longa e depois especificam as medidas em concreto. Começando aqui na primeira proposta, eles querem criar um Ministério do Ambiente, Proteção Animal e Biodiversidade, retirando a tutela do Ministério da Agricultura. Em associação com essa proposta, tem também esta, querem criar uma Secretaria de Estado responsável pelo bem-estar, saúde e proteção animal no âmbito da orgânica do Governo. Estas duas propostas, para mim, não faz sentido criar um Ministério como aquele que eles propõem, porque a proteção animal e o bem-estar animal não são uma área suficientemente grande no país para ter destaque tão grande como um Ministério. Como é uma área mais secundária, é sim preferível ter uma Secretaria de Estado, por exemplo, exatamente como esta que eles têm aqui especificada. Depois, como segunda medida, criar a Direção-Geral de Proteção e Bem-Estar Animal, revogando a passagem de competências do ICNF para a CCDR e a CNF para a DGAV. Não concordo que seja necessário criar uma direção-geral específica. A DGAV tem essas competências, tem que ser desenvolvida a DGAV e tem que dar mais capacidades a essa própria direção-geral para conseguir fazer um trabalho como deve ser. Terceira medida, proceder à revisão da Constituição da República Portuguesa com vista a incluir a proteção animal, consagrar como um dever do Estado a defesa do bem-estar animal e reconhecer o direito dos animais a um tratamento condigno e livre de sofrimento. Esta medida é muito semelhante à que o Chega também apresenta no seu programa e, sim, faz todo o sentido, tal como uma revisão constitucional nesta matéria para reconhecer mais direitos dos animais e, aí sim, a legislação aplicada aos maus-tratos dos animais ter uma eficiência prática mais completa. Depois, estas medidas são relativas às molduras penais aplicáveis aos maus-tratos de animais de companhia, fazem todo o sentido de serem revistas e até mais duras em certos aspectos. Por isso, não há muito a dizer neste aspecto, concordo com as três medidas aqui apresentadas. Seguinte, suspender a compra ou venda de animais de companhia enquanto existirem animais para adoção. Esta proposta é um pouco mais extremista do PAN, é de tudo ou nada, que limita a liberdade individual de cada um. Isto porque cada um é livre de escolher se prefere um animal que existe no canil, arraçado, ou se prefere um animal de raça. Nós não podemos proibir que uma pessoa queira um pastor alemão em detrimento de um animal que não seja de raça pura. Cada um tem essa liberdade. Proibir a exploração de animais na mendicidade. Concordo com esta medida, mas antes disso, o principal objetivo não deveria ser acabar com os animais da mendicidade, mas sim com os mendigos. E, consequentemente, acabar-se também com os animais da mendicidade. Abolir o abate sacrificial de animais sem recurso prévio à desensibilização. Concordo com esta medida, porque no século XXI já não é aceitável que qualquer animal seja sujeito a um abate sem desensibilização prévia. Por isso, nos matadouros é isso que se faz e não pode ser em contrário nas propriedades privadas, como por exemplo nas matanças dos suínos, isso ainda se pode fazer. É algo com o qual eu não concordo muito e nesse aspecto sim, o PAN aqui tem razão. Nesta página temos aqui mais duas propostas, são relativas à criação e construção de hospitais veterinários públicos, concretizando uma rede pública de serviços médico-veterinários. E em conjunto com essa, também eles indicam aqui criar uma linha de emergência para animais, um 112 animal. O Chega também apresenta uma proposta semelhante, que é uma espécie de SNS animal. Qual é a diferença? O PAN propõe a construção de mais hospitais públicos, enquanto que o Chega propõe uma maior eficiência e uma reestruturação dos já existentes. Concordo mais com a proposta do Chega neste aspecto, porque a do PAN levaria a um gasto orçamental superior. E enquanto que um país como Portugal não é um país muito rico, penso que seria mais interessante, antes de se gastar tanto dinheiro, tornar mais eficiente os processos que já existem. E aí sim, depois de já ter tudo o mais controlado possível, aí sim desenvolver a criação de novas infraestruturas. Esta proposta, garantir o reforço de verbas para apoio às associações de proteção animal, centros de recolha oficiais e famílias em situação de vulnerabilidade, que detenham animais de companhia. Concordo,
é uma proposta semelhante a outros partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal, seria sim importante verificar quais são as associações, qual o valor que elas gastam, qual o valor que deve ser atribuído a cada uma de acordo com os seus gastos e depois que as famílias em situações de vulnerabilidade estejam realmente em vulnerabilidade e que haja uma fiscalização controlada e rigorosa nesse aspecto. Aqui, criar uma rede nacional de centros de recuperação de animais selvagens, assegurando o seu financiamento e dotação de recursos humanos e meios técnicos. Bem como reforçar os centros já existentes. A rede de centros nacionais de recuperação de animais selvagens ainda é fraca, o que significa que sim, deve ser melhorada e que há muitos centros que ficam já sobrecarregados e que há muitos animais que por vezes necessitariam de ajuda e que não têm a ajuda mais adequada precisamente porque não existem assim tantas condições nestes centros. Por isso sim, deveria haver uma rede mais completa, até porque alguns animais têm que se deslocar bastantes quilómetros para chegar a um centro e se houvesse um centro mais próximo seria melhor para todos os animais. Colocar fim à discriminação no acesso ao arrendamento a detentores de animais de companhia. Mais uma vez, uma proposta semelhante a uma que o Chega tem. A diferença é que esta proposta, a do Chega, tinha também em conta um papel não só das pessoas, dos inquilinos, mas também do proprietário, não é? Enquanto que o PAN não tem em conta o lado do proprietário. Alterar o regime sucessório para permitir destinar parte da herança aos seus animais, através da nomeação legal de um tutor fiduciário responsável pela gestão desses bens em benefício dos animais. Esta proposta aqui eu realmente destaquei precisamente por me parecer tão pouco objetiva que achei interessante analisá-la. Ou seja, que o que o PAN propõe é que haja uma parte da herança especificamente para os animais. Isso, a meu ver, não faz qualquer sentido. Um animal não faz a mínima ideia que recebeu uma herança. Por isso, basicamente, esse animal nunca vai perceber que recebeu uma herança e nunca vai sequer usufruir dela. Por isso, não faz qualquer sentido esta proposta. Gostava que o PAN, gostava de perguntar ao PAN ou à Iniciativa Real especificamente sobre esta proposta, o que é que eles querem dizer, mas por aquilo que está aqui escrito, não me faz sentido nenhum. Seguinte, reduzir o IVA dos atos médico-veterinários para 6%, da alimentação para 6% e aumentar o valor das deduções de despesas veterinárias em sede de IRS. E sim, são 3 medidas fiscais muito importantes e que podem fazer grandes diferenças em despesas médico-veterinárias e da alimentação dos animais de companhia. Por isso, estas sim são medidas que deveriam ser implementadas o mais rapidamente possível, independentemente do governo que fosse. Estas sim seriam medidas que faziam a diferença. Prever o agravamento ou uma sobretaxa à taxa referente ao registro e licenciamento de animais comprados, de forma a incentivar a adoção e a dissuadir a compra. Esta proposta vai um bocadinho ausente, encontrar aqui alguma contradição com a proposta anteriormente colocada pelo PAN, que era a que relacionada só deviam ser comprados animais quando não existissem animais para adoção. E vai um pouco contrariedade, porquê? Porque eles aqui indicam que deveria haver uma taxa para as pessoas que querem comprar animais ao invés de adotarem animais. E isso até faz sentido, uma forma de dissuadir a compra. Mas eles aqui não proíbem a compra, como acontece na outra proposta. Para mim faz mais sentido e esta eu concordo, porque há muitos animais que são adotados e que os canis estão completamente cheios e sim, deveria haver uma maior propensão para adotar animais do que para comprar, mas não uma proibição. Por isso sim, havendo menos benefícios ou mais benefícios para quem adota do que para quem compra, pode ser sim um método persuasor que motive as pessoas a inclinarem-se para a adoção. E esta medida faz sentido, ao contrário da outra, esta sim faz bastante sentido. Aqui em baixo, alargar a aplicação dos métodos SED a cães. A meu ver, esta medida não faz sentido. Porquê? Porque os cães são uma espécie completamente diferente dos gatos. Ou seja, os cães são animais geralmente maiores, vivem em matilhas que são mais perigosas, têm uma mordura mais forte, podem atacar outros animais, podem atacar crianças e causar problemas graves, podem também causar acidentes de viação e depois podem também tornar-se, tal como os gatos, em certos aspectos, promotores de determinadas doenças. Por isso, mesmo que haja implementação de castração ou de esterilização, não faz sentido ser aplicada em cães, precisamente pelos motivos que já referi anteriormente. Está aqui garantir a execução de criação de parques de matilhas vai de encontro à anterior e pelos mesmos motivos não faz sentido. Depois aqui, em relação às atividades com animais. O PAN fala principalmente aqui das atividades tauromáticas. Como toda a gente sabe, o PAN é contra todas as atividades tauromáticas. Agora a questão é, eu pessoalmente também não sou o maior fã de atividades tauromáticas, em especial da tourada. No entanto,
há vários aspectos que têm que ser considerados e não se pode acabar com as touradas de um dia para o outro. O aspecto principal, não sei se sabe ou não, mas as atividades tauromáticas não é a mesma coisa que as touradas. Ou seja, as touradas são uma atividade tauromática em que existe sofrimento do touro, principalmente, em que existe sangue que é libertado pelo touro, enquanto que nas outras atividades tauromáticas mais conhecidas não existe sangue libertado pelo touro, é completamente diferente. São duas atividades incluídas na mesma, mas são completamente diferentes. E devia haver, por isso sim, uma distinção entre uma e outra no que toca ao mal-estar animal. Agora a questão é, por exemplo, nas touradas existem algumas alternativas em que não haja derrame de sangue por parte do animal, como por exemplo existe no Canadá uma colocação de uma espécie de velcro que se coloca no dorso do touro e que sim, pode ser, por exemplo, uma alternativa ou até arranjar outras alternativas semelhantes. Não quer dizer que se tenha de acabar com as touradas. Outro aspecto importante que o PAN não refere é o que é que vai fazer aos touros de lide se acabar com as atividades tauromáticas. Porque os touros de lide são animais que foram selecionados e especializados para este tipo de atividades ao longo do tempo. E acabar com eles faz com que essa espécie tenha pouca utilidade. Ou seja, em termos de aptidão cárnica, o touro de lide é um animal pouco interessante. E por isso ser utilizado para outro tipo de atividades que mantenha um efetivo total ainda bastante desenvolvido, não vai ser muito fácil. Por isso seria interessante aqui perceber o que é que o PAN teria a dizer nesse aspecto e que alternativas é que daria para manutenção de um efetivo seguro e em quantidade suficiente para não colocar em causa a extinção desta raça. Aqui abaixo, abolir a utilização de animais em eventos e atividades para entretenimento humano, nomeadamente circos, corridas, cavalos, de cães e de carroceiros. Não é necessário aqui abolir os animais dessas atividades, é necessário sim que a fiscalização e as regras que tenham que ser cumpridas pelos detentores desses animais seja o mais rigorosa possível para garantir que é cumprido o bem-estar animal. Muitas pessoas que gostam de ver essas atividades têm de ver também essa parte cultural e que não faz sentido acabar com elas de um dia para o outro. Aqui em baixo, executar programas de reconversão dos atuais parques zoológicos, delfinários e oceanários em centros de conservação e recuperação das espécies. Aqui, mais uma vez, relacionada com a de cima, existem muitas espécies selvagens, existem muitas pessoas que não têm a possibilidade de viajar, por exemplo, para a África, para a Ásia ou até para a América do Sul, para observar, ou perto ou ao vivo, algumas espécies exóticas como as que são apresentadas nos jardins zoológicos ou nos aquários públicos. E por isso, todas as pessoas, principalmente as crianças, têm direito a ver essas espécies ao vivo. Já que existem, é muito mais interessante ver uma espécie dessas ao vivo do que observá-la apenas num ecrã. Há uma coisa que é muito interessante que é, estes parques já estão bastante bem regulamentados em termos de bem-estar animal. E os animais nestes parques têm um nível de stress bastante mais baixo, têm curativos, são muito menos sujeitos a doenças, têm uma alimentação correta e contínua, todos os dias, conseguem fazer a maioria das suas atividades que fariam no estado selvagem e tem uma coisa muito importante, não são sujeitos a stress por fuga ou luta, porque não têm predadores naturais. Por isso, estes animais que estão em zoológico com as condições certas, como a maioria já apresentam atualmente, conseguem ter um nível de bem-estar animal muito superior, mas muito superior, aos animais no seu estado selvagem. E uma das formas de ver isso é realmente com a qualidade de vida dos animais, a reatividade que os animais têm para com os outros animais e para com as pessoas, e a esperança média de vida. Existe uma tendência para uma maior esperança média de vida nos animais em cativeiro, com as condições ideais, do que nos animais selvagens. Para mim, mais uma vez, esta é uma proposta do PAN que não faz sentido. Esta proposta aqui pequena, regular a profissão de auxiliar de veterinária e grooming, esta profissão é muito importante para um funcionamento mais eficiente dos hospitais e das clínicas veterinárias. Por isso, sim, devia ser regulamentada e concordo com esta proposta. A seguinte, garantir o acesso com animais de companhia às diferentes modalidades de transportes públicos. Esta proposta é interessante, mas ainda não é para o tempo atual. Ou seja, como Portugal tem uma capacidade, tem uma rede de transportes públicos ainda muito fraca, até para as pessoas, muito mais dificilmente terá uma rede de transportes públicos adequada para as pessoas e para os animais. Primeiro temos que resolver o problema das pessoas e depois sim vamos ao problema do transporte dos animais nos transportes públicos. É uma medida que é interessante, no entanto, carece ainda de um grande desenvolvimento a nível de transportes públicos em geral. Esta medida, abolir o transporte marítimo de animais vivos até 2027, concordo completamente com esta medida. A meu ver, os animais de produção não têm qualquer bem-estar dentro dos navios.
Porque para já não é o seu habitat natural, nem de perto o seu habitat natural. E a própria ondulação, os animais têm uma sensibilidade maior, têm uns sentidos melhores que os nossos e têm uma percepção da ondulação do navio e do barulho muito maior que nós. E por isso é um ambiente completamente desconfortável para eles. Assim, há como alternativas, se quisermos transportar carne para outros países, deve ocorrer um abate na zona de origem e depois sim as condições apropriadas de segurança e higiênico-sanitárias para o transporte das peças da carne para os outros países de destino. Esta medida aqui é bastante extensa. Rever a legislação aplicável às condições de alojamento dos animais detidos para fins de pecuária, com vista ao reforço das condições de bem-estar animal e adaptação das infraestruturas para que seja obrigatória a permanência dos vitelos junto das progenitoras durante os primeiros 2 meses de vida. Atualmente a separação às 24 horas. Isolante para que os vitelos sejam amamentados pelas progenitoras, proibindo a colocação de erganéis ou quaisquer outros artefactos que impeçam a amamentação. Aqui há um claro desconhecimento de causa por parte do PAN, não sei se propositado ou não. E porquê? Porque para já eles não fazem uma distinção entre o sistema intensivo, que é o que eles estão aqui a falar, e o sistema extensivo. O sistema extensivo, isto aqui não ocorre, nem tem nada a ver. Por isso aqui nem sequer coloca essa questão. Depois o sistema intensivo, nomeadamente nas vacas de leite, que é aquilo que aqueles se referem aqui. Existe sim uma separação nos primeiros dias do vitelo com a vaca, mas eu gostaria de convidar a Inês Sousa Real a ir a uma vacaria para lhe explicar realmente como é que são os processos e que não são como ela está a pensar. Porque outro aspecto que não faz sentido nesta proposta é que eles querem que os primeiros 2 meses a vaca amamente apenas o vitelo. Ou seja, uma vaca de alta produção, neste caso aqui as mais comumente, a raça mais comum em Portugal são as Holstein Friesian, aquelas pretas e brancas, uma raça de alta produção, até aos 2 meses, que é quando está a atingir o pico de lactação, produz cerca de 35 a 40 litros de leite por dia. Um vitelo com 1 mês e meio, com 2 meses, bebe no máximo 10 litros de leite por dia. Ou seja, os outros 20 ou 30 litros que a vaca tem teriam de ser eliminados de alguma maneira, porque essa acumulação de leite poderia trazer problemas graves às vacas e que iria contra esta proposta aqui, mesmo por desconhecimento de causa, e há muitas coisas aqui que não fazem sentido. Esta proposta aqui de baixo, regulamentar os processos de reprodução forçada, inseminação artificial, aumentando o período de repouso das fêmeas reprodutoras entre gestações. Mais uma vez aqui o PAN revela algum desconhecimento de causa. Aqui, quando eles falam de reprodução forçada, eles estão a indicar que é uma reprodução antinatural e, pelo termo que eles utilizam, será uma reprodução pior do que a reprodução natural, e não tem nada a ver. A reprodução natural é muito mais agressiva que a inseminação artificial, por isso, nesse aspecto, eles já estão a cometer aqui um erro. E depois aqui, aumentando o período de repouso das fêmeas reprodutoras entre gestações, esse período de repouso deve ser, sim, implementado. Aqui, até para quê? Para haver uma maior... esse período de repouso deve ser, sim, implementado para haver até uma maior eficiência depois na próxima gestação seguinte, ou seja, para haver uma maior eficiência da exploração. Porque, por exemplo, um animal que seja inseminado muito cedo, que ainda não esteja nas condições ideais, depois pode acabar por não ser inseminado. Então o produtor vai ter que inseminar outra vez passado algumas semanas, depende do animal. Enquanto que, se for inseminado na altura certa, pode ficar logo gestante à primeira e o produtor acaba por tornar o processo mais eficiente. Por isso, essa parte, sim, não deve ser aumentado o período, mas deve ser mais eficiente e cabe aos médicos veterinários responsáveis pelas explorações falar com o produtor, analisar cada situação e, assim, escolher a melhor opção e avaliar, através de um exame físico da vaca, se ela já está apta para ser inseminada outra vez ou não. Seguinte, proibir a mutilação de leitões com corte de cauda, a castração ou o arranque de dentes sem anestesia. Mais uma vez, esta proposta não está corretamente escrita. Aconselhava a doutora Inês Sousa Real a ver o Decreto-Lei número 135 de 2003, que é referente a esta matéria, que é para uma proposta que é para baixo, okay? Porque não é bem assim que funciona. Para já, a mutilação dos leitões, corte de cauda, a castração ou arranque de dentes. O arranque de dentes não é sequer permitido, apenas a limagem dos dentes, o corte parcial. Depois, o corte de cauda é permitido, a castração também, mas não sem anestesia. Por isso, esta proposta é tendencialmente incorreta. A de baixo, abolir o uso de células de gestação,
Eu aqui, mais uma vez, tal como nas vacas de leite, fazem uma distinção entre sistema intensivo e sistema extensivo. No sistema extensivo isto não acontece, nem sequer há células de gestação. No sistema intensivo, sim, existem. As porcas passam algum tempo nas células de gestação, principalmente durante a amamentação. Para quê? Para evitar que elas esmaguem os leitões, para haver uma maior produção de leitões, como é óbvio. E aqui neste aspecto existem já muitas regras de bem-estar animal, que ainda não são obrigatórias, algumas jaulas de bem-estar animal que permitem que a porca faça uma viragem de 360 graus. Essas jaulas podem ser interessantes, no entanto, são bastante mais caras e seria um investimento muito maior. E depois aqui, a liberdade de movimentos, não sei se eles se referem apenas à porca, se também aos leitões. No caso dos leitões não faz sentido, porque eles já têm uma liberdade de movimento grande dentro da jaula, porque eles andam à volta da porca e aí conseguem andar de um lado para o outro sem qualquer problema. Mas há aqui uma coisa muito importante, porque as porcas têm um comportamento completamente diferente quando estão a amamentar os leitões dentro das celas ou quando não estão a amamentar os leitões dentro das celas. No momento em que elas estão a amamentar os leitões, a principal preocupação delas é a alimentação própria, a alimentação dos leitões e a segurança dos leitões. E isso são as preocupações que elas têm nesse momento. Se elas conseguirem salvaguardar todas estas três preocupações, não lhes importa muito se estão dentro de uma cela ou se estão com grande liberdade. Enquanto que um comportamento de um animal que não esteja com leitões dentro de uma cela já é completamente diferente e aí sim há mais atividade errática. O ponto seguinte são em relação à caça e pesca. Revogar a lei de base de caça e demais regime jurídico conexo, devendo sempre implementadas alternativas éticas de controle populacional. A caça é uma atividade muito importante para o controle populacional, principalmente de caça maior, ainda por cima, porque existe uma quantidade de lobos muito pequena em Portugal, que é o principal predador natural dos javalis e dos corsos oviados. O que significa que a caça continua a ser muito importante. O PAN fala aqui de implementar algumas alternativas éticas, mas não especifica quais são essas alternativas e assim fica sem perceber o que é que eles realmente querem fazer de diferente. Garantir a efetiva interdição do uso de chumbo na caça e na pesca. Esta medida faz bastante sentido porque o chumbo é um material bastante tóxico e por isso sim depois devia haver uma alternativa que não fosse poluente. Destinar os fundos para a conservação da biodiversidade às organizações não governamentais de ambiente e não às associações de caça. Quer as organizações não governamentais, quer as associações de caça, são importantes para a conservação da biodiversidade. Devia haver sim aqui um destino de fundos para ambos. Temos aqui uma em baixo. Assegurar a divulgação e atualização anual dos dados referentes ao número de animais mortos na caça. Esta medida é sempre interessante porque quantos mais dados existirem, melhor. Assim conseguimos ter uma percepção mais real do impacto que determinada espécie tem na biodiversidade. Seguinte. Implementar passagens de fauna e barreiras físicas que redirecionem os animais selvagens, como o lince, para zonas de travessia seguras. Já existem algumas, mas sim, podem ser melhoradas e pode haver maior quantidade destas infraestruturas para que o contacto entre os animais selvagens e as infraestruturas humanas seja minimizado o máximo possível, assim se evite perdas, por exemplo, por atropelamentos de animais selvagens. Promover a colaboração com proprietários rurais para promover práticas de gestão que favoreçam a coexistência entre as suas atividades e a conservação das espécies de animais selvagens. Também concordo com esta medida porque deve haver uma melhoria, principalmente de produções que contêm ruminantes, ovinos e bovinos e caparinos, para que haja uma limitação o máximo possível entre animais selvagens, quer ruminantes, quer predadores naturais como o lobo e até cães errantes, com vista a evitar que haja problemas para os produtores nesse aspecto e que haja, por exemplo, ataques de rebanhos ou transmissão de doenças de animais selvagens para dentro da exploração que coloquem em causa o estado sanitário da própria exploração. Seguinte, implementar programas de educação e sensibilização nas comunidades rurais e junto de caçadores, sublinhando a importância da conservação do lince lobo ibérico e das suas presas. Mais uma vez, esta medida é uma medida muito importante, porque são animais que são essenciais para, como já foi dito anteriormente, são animais que são essenciais para o controle das populações de animais selvagens, nomeadamente de javalis, de caça maior. E sim, deve haver uma sensibilização de todas as áreas, incluindo, sim, caçadores, comunidades rurais, produtores e população em geral, a começar desde as escolas, contínua, para que o lobo tenha realmente o seu merecido valor e que seja cada vez mais importante na sociedade. A seguir, garantir que Portugal se posicione contra a redução do Estatuto de Proteção do Lobo ao abrigo da Conservação de Berna. É uma medida que vem em acompanhamento com a anterior,
porque este ano a União Europeia reduziu no Estatuto de Proteção do Lobo, ao qual eu discordo completamente, porque o lobo ainda está numa fragilidade populacional muito grande e necessita sim ainda de um desenvolvimento maior e não do retrocesso. Mais uma medida grande, promover junto do Conselho Europeu a criação de uma base de dados única que integra as bases de dados de todos os Estados-membros relativamente à identificação eletrónica dos animais de companhia. Pronto, existe em Portugal o SIAC, que é o Sistema de Identificação de Animais de Companhia, e o que o PAN quer criar aqui é um Sistema de Identificação de Animais de Companhia europeu. Até concordo com isto, porque assim existe uma maior acessibilidade a situações de perda ou roubo e permite também um maior controlo das redes de tráfico e um maior combate às redes de tráfico. É uma proposta já semelhante às que existem no programa do Chega e da Iniciativa Liberal. Seguinte, determinar a obrigatoriedade da instalação de câmaras de videovigilância nos matadouros e no transporte de animais vivos. Concordo bastante com esta proposta, porque assim seria uma forma de persuasão para quem quer cometer maus tratos a animais e sim uma forma de maior controle das pessoas para garantir que o bem-estar dos animais é realmente adequado. Seguinte, realizar um levantamento das condições das explorações de animais, implementando auditorias a todas as explorações pecuárias e aviárias existentes no país, para ver se cumprem todas as regras. As auditorias são feitas normalmente uma vez por ano, mas concordo que devessem ser feitas mais vezes por ano para haver uma maior fiscalização e garantir que realmente as regras estão a ser cumpridas. Aqui em baixo, garantir a efetiva criação de um centro de investigação correspondente de financiamento com recurso a métodos alternativos aos animais utilizados para fins científicos. Eu discordo aqui desta proposta. A primeira pergunta a ser feita seria que modelos alternativos. Mais uma vez, eles aqui não especificam que modelos alternativos é que quereriam implementar, porque até agora os modelos animais são o meio mais adequado para estudar e investigar doenças e tratamentos para humanos. O importante é garantir que são feitos de forma mais ética possível e bem regulamentada. Por fim, criar incentivos para a transição para a utilização de foguetes e fogo de artifício ecológicos e silenciosos, como a proteção de todos os animais, pessoas, em situações de especial vulnerabilidade, combate à poluição e prevenção de incêndios. Concordo que deveria haver uma alternativa a fogo de artifício que não fizesse barulho, ou que praticamente não fizesse barulho, porque os cães, principalmente os cães, são muito mais sensíveis ao barulho do que nós e muitas vezes assustam-se. Mas, por outro lado, também temos que ver que a maioria destes eventos com fogo de artifício já são pré-programados, ou seja, as pessoas têm acesso, as pessoas sabem que nesse determinado dia, nessa determinada festa, há a libertação de fogo de artifício, ou a maior probabilidade disso acontecer, e devem-se prevenir. Ou seja, devem conter os animais num determinado espaço adequado para garantir que eles não fujam e assim não causar mais problemas. E pronto, chegamos ao fim da análise do programa do PAN, bastante mais extensa porque realmente é uma das bandeiras principais do partido. Concordo com algumas, discordo de algumas. Denoto aqui que existem algumas deficiências no conhecimento técnico em relação aos animais de companhia, mas principalmente em relação aos animais de produção, deveriam ser estudadas mais a fundo e que há coisas aqui que não fazem tecnicamente sentido. Mas pronto, ficamos por aqui. O próximo programa a ser analisado será o do Partido Livre, por isso, até breve.